Então, como é que é? Tudo bem, tudo bem. Busy days. Opa, estava aqui a falar com o Henrique, nós, a nova geração, é que nós temos que dar a volta nisto. Não tem como. Termos de ser nós a repensar e a criar uma nova narrativa para a África. Acho que esse é o grande desafio de cada um de nós na área que trabalho, na sua forma de estar, a sua forma de pensar é reformular tudo, reestruturar tudo e começarmos uma história diferente, ou contarmos uma história diferente. Porque talento há, oportunidade existe, agora é trabalhar isto, criar histórias diferentes. E por falar em histórias diferentes, nós hoje aqui no podcast estamos a falar com dois storytellers, Filipe Anjos e Henrique Sungo. Filipe Anjos é santomense, o Henrique é angolano. O Ambo, não é Henrique? Não é Henrique? Sou angolano do Ambo, Está fixe, está fixe. Como é que vocês, enquanto storytellers, como é que vocês veem a nova história africana? Ou como é que podemos contar, recontar ou recriar a narrativa africana? Como é que podemos? Yeah. Posso entrar aí já? Como é que podemos? Eu acho que para começar temos que começar a ter um maior entendimento do que é o nosso valor e perceber como é que a cultura funciona, não é? Como é que a cultura flui no mundo, como é que as pessoas vivem, como é que o mundo vive e de onde é que essas coisas originam, de onde é que muita coisa origina, que é para nós termos a percepção do poder que nós temos e depois a partir daí a ver como é que nós podemos ou nos apoderar ou começar a consumir ou a comer mais os frutos, os lucros dessa nossa criatividade, dessa toda originalidade que nós temos, essa visão que nós temos. Eu acho que passa muito por aí, do meu ponto de vista, pelo menos. Nós temos uma nova narrativa na história da África. Nós temos, primeiramente, assumir quem somos nós, para poder delinearmos a nossa história, as nossas histórias. Nós africanos, nós éramos uma coisa antes, hoje somos outra coisa. Estás a ver? O desenvolvimento, das mudanças, etc., sociológica, essas coisas todas. Entretanto, é importante que nós saibamos quem somos nós. É importante que nós estudamos também quem foram eles antes de nós, para a gente poder, né, diagnosticar isso e pensar também no futuro. Já agora quem é o novo africano? O novo protagonista da história africana, quem é? O novo africano é o africano de hoje, é o africano com uma narrativa que não nos pertence, né? Nós temos uma narrativa meio eurocêntrica, com muita influência de fora, não é? Isso debilita bastante a nossa própria cultura, nós como pessoa e o continente em si. Portanto, o continente africano tem sido flagelado por influências externas, porque eu Henrique, sinto que as defesas culturais africanas estão fracas. Então, o novo africano de hoje é um africano com uma identidade fraca sobre a África e de si mesmo. Só para acrescentar aí uma perspectiva, eu concordo com o que o Henrique disse, no entanto que é só salientar um pequeno detalhe que é, eu acho que está a haver um shift, está a haver uma mudança, principalmente na malta mais jovem, muita gente em países de maior força no continente africano já tem muito acesso às coisas de fora. Esse é o número 1. Depois, número 2 é a tal situação de o people, do modo geral, não ter muitas vezes nenhuma mínima noção do passado. Não saber de onde é que as coisas originam. Então nós vivemos a pensar, sim, é isto, mas na realidade não é. Há uma manipulação gigantesca que já vem de há muito tempo que nós nem estamos a perceber que, actually. Depois, focando aí na pergunta, quem é um africano protagonista de hoje? Eu diria que se calhar nos anos 90, início de 2000, etc., podia-se focar muito nos Estados Unidos. Hoje eu já acho que isso está a haver um grande shift ali, muito na malta da Nigéria, a nível, por exemplo, dentro da música, que quer queiramos, quer não,
entertainers desse nível, também músicos, artistas, têm um grande papel no que é influenciar a nossa comunidade. E felizmente há mais artistas africanos a terem esse papel, né? Esse destaque e a estarem cabeça de cartazes de festivais internacionais e coisas do género. E muitos deles têm essa narrativa de que África primeiro, o nosso lugar, a nossa origem primeiro, a nossa cultura primeiro, as nossas tribos primeiro, as nossas divisões criadas por nós primeiro, a nossa cultura, a nossa identidade, não é? Estamos a voltar às raízes. Agora falaste do exemplo da cultura, da música, sobretudo. Nigéria, indiscutivelmente, é um novo polo de música mundial, através de vários estilos que vai apresentando. A África do Sul também o é, o Ghana também vai fazendo muitas coisas. Estamos a voltar, os novos fazedores da African Lifestyle estão a voltar às raízes? Eu aí diria sim, estão, é um facto, do modo geral estão. Se fosse a olhar para 10 anos atrás, hoje não tem nada a ver, hoje é muito mais, não é? Mesmo em termos de inspiração e influência, muita malta, muitos artistas estão a tentar conectar com os roots dos anos 60, 70, até mais antigo que isso ainda, né? O que, por um lado, é bastante positivo. No entanto, há sempre aquela situação, aquele querer pertencer. E eu tendo, mesmo que seja um acesso pequeno, mas tendo um acesso a esse meio, esse grupo, esse tipo de pessoas, há sempre aquela sensação, ok, eu se calhar já sou um artista africano, sou super conhecido, faço bastante dinheiro, etc., mas eu quero pertencer a um certo núcleo, a um certo ciclo. E para isso eu vou precisar de abdicar de certas situações, eu vou precisar de mostrar ou estar ok com certas situações que dentro de mim, bem lá no fundo, eu nunca na minha vida ia aceitar isto. Nunca na minha vida ia aceitar que um certo designer de moda italiano ou francês tivesse certas atitudes ou fosse de certa maneira. Mas eu se calhar vou aceitar porque eu quero pertencer àquele meio, porque eu quero... E pá, eu vejo isso de duas maneiras. Há aqueles que fazem isso com um plano, há aqueles que fazem isso simplesmente porque querem estar no espaço e tirar o proveito a nível pessoal. Eu gostava de adicionar aqui, Filipe, dizer que eu sinto que há uma tendência muito grande de mudança, né? Eu não sinto que é uma mudança assim já feita e tal, mas há essa tendência. Alguns países africanos e alguns, até inclusive alguns africanos nas Europas, nas Américas, já começam a se identificar mais com os africanos. Há essa tendência. Então, é bom que investamos mais nisso para que esse número suba e que fica grande, estás a ver? Porque há 15 anos atrás, tanto nos Estados Unidos como aqui nas Europa, muitos africanos e negros nem queriam se identificar como África, não. A gente fugia, preferia dizer que sou das Caribas, de outro sítio, mas não africano. Não é? Mas hoje a narrativa tem estado a mudar, com influência da música, com influência da literatura e com influência da arte em si. A arte tem participado, tem emprestado o seu papel e influenciado bastante nessa tendência. Então, precisamos que nós investamos mais, mas que não vamos de uma maneira sem estrutura. É bom que nós vamos de uma maneira estruturada, e é assim que as coisas devem ser feitas, começando mesmo já na educação, não é? Começamos na educação, reestruturar essa maneira de ver. Temos que mudar o sistema de educação, aquelas histórias que Diogo Cão é que encontrou Angola, não sei mais quando é que descobriu a América. Porque infelizmente ainda estamos a estudar isso em África. Nos livros de Angola, por exemplo, ainda tem essas histórias. Ainda tem Cristóvão Colombo que descobriu, ainda temos isso. Temos que mudar, reformular o sistema de educação. Porque a nova geração é que tem que vir com esse conhecimento mais assertivo, com mais amor à África, para que possam carregar, né, mais avante. Precisamos de mudar isso. Mas aí há uma cena que é muito importante e que me parece que está a acontecer em áreas, por exemplo, como áreas de multimédia, audiovisual ou criação de conteúdos ou o cinema que é vos próximo, isso já está a acontecer, o shift já está a acontecer. É aquilo que o Filipe disse, há um shift já, estás a ver? Tudo tem que ter um início, e esse shift tem sido tão bom que nós temos que aproveitar isso. Portanto, não pode ser toda hora, tudo começa na América ou na Europa, com os negros americanos, negros europeus, para que depois os africanos sigam. Nós também podemos ter iniciativa, assim como a Nigéria tem e o Ghana tem, estás a ver? Temos que começar a ter essa iniciativa. E reformular mesmo na educação, já como disse atrás, essa tendência dos filmes, hoje em dia, por exemplo,
parece que os Hollywood já estão sem ideias. Há muita tendência de buscar histórias africanas para contar em filmes, coisa que não víamos muito antes. Mas já é isso. Os negros americanos também estão a ver com essa tendência e nós, como cineastas, nós que trabalhamos na arte, vamos aproveitar essa onda. Estás a ver? Emancipar, contar nossa própria história, como eu digo sempre, porque senão eles vão contar da maneira deles, entende? Tem que contar a nossa história. Não é só contar, mas é preciso aquele contato oral com os mais velhos que estão nas aldeias na África. Eles conhecem a história, sabem das coisas. É preciso que haja esse contato. Estás a ver? Mas, por exemplo, a vossa indústria, no caso, existem ou não barreiras a serem ultrapassadas nesse aspecto, ou já se partiram muitas pedras? Ainda não partiu muita pedra, ainda existe muita barreira, e vou dar aqui um exemplo bem claro, até vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo que eu vou dar é o Black Panther, um filme que saiu em 2018. O Black Panther foi um filme que, se eu não estou em erro, o Black Panther está nos filmes, no grupo de 20 filmes que mais dinheiro fez na história do cinema. 20 ou nos 10? Um desses 2 grupos, que já é algo tremendo. Nos 10, né? Ok. So, mesmo nos 10, está à frente de bastantes filmes considerados clássicos, o Black Panther está à frente. No entanto, o Black Panther não é um filme owned ou propriedade de produtoras maioritariamente negras ou da África sequer, ou com sede em África sequer. É tudo provavelmente dos Estados Unidos, garantidamente, porque é da Disney, não é? E talvez uma outra coprodutora aqui da Europa, mas em África não há. Mesmo dos atores principais, são atores negros, sim, mas residentes nos Estados Unidos, com documentação dos Estados Unidos. Agora, por exemplo, tem um outro filme que está a ser anunciado, e como é óbvio, todos estamos a celebrar, etc., que é The Woman King, que é com a Viola Davis. Deus, exato. Já viram? Yeah. Não, esse filme é uma outra situação, onde as produtoras desse filme, uma é do Canadá, outra daqui do Reino Unido. Ok? Não, no fim do dia, quem depois acabará por ter os direitos desses produtos a longo prazo, que aí depois é onde entra também bastante dinheiro, não é? Caso o filme corra bem, etc., e as licenças e tudo mais, vão ser essas produtoras e também alguma parte, como é óbvio, os produtores, do qual um deles é a Viola Davis. Mas o meu ponto aqui é o quê? No cast principal, nos 10, se não digo os 20 até, atores principais desse cast desse filme, não há um único ator africano que vive em África, reside em África, e filmaram o filme na África do Sul. Agora, a África do Sul, com a quantidade de atores que estão pelo mundo fora, atores mesmo residentes da África do Sul, com o primeiro documento África do Sul, que estão pelo mundo fora, não havia lugar para colocar um desses atores. Se nós vamos fazer um filme aqui no Reino Unido ou nos Estados Unidos e precisamos de uma coprodução lá, ou seja o que for, eles vão sempre meter certas regras. Olha, é preciso mostrar ali o Big Ben ali em Londres, é preciso colocares este ator, ou é preciso teres 2 atores pelo menos. Nós vou dar até aqui um exemplo pequeno, e não sei se eu estou a avançar muito, mas só para manter aqui dentro deste tópico. Não vou. Quando nós filmámos em Málaga agora 3 episódios da nossa série, ok? 2 episódios da nossa série de Traição. E quando nós fizemos a aplicação para ter licença para poder filmar lá, que é para fazermos tudo correto, né? para a polícia não nos parar, até porque a polícia passou e parou ao pé de nós todos os dias e, sei lá, umas 6 vezes em 2 dias que ali tivemos a filmar, parar mesmo carrinhas mesmo com polícias, porque estão um grupo de pessoas negras em plena luz do dia a filmar na rua quando há carradas de pessoas a fazer outras coisas, mas no entanto iam parar ao pé de nós. Mas pronto, quando fizemos a aplicação, eles tinham lá várias partes onde diziam qual é a percentagem de valor que será gasto em Málaga, qual é a percentagem de atores que são de Málaga ou de Espanha. Todos esses detalhes, porquê? Porque eles querem garantir que algo do investimento desse produto fica no país de origem, que eles querem beneficiar para além da promoção que já vai ser feita ao que é a cidade de Málaga, o país de Espanha, e a cultura deles, etc, tudo mais, que é ok, ainda querem garantir todos esses aspectos. Ok? Aqui já entra o quê? Tal organização que o Henrique falou, e isto já nos mostra como as coisas não são iguais. Ok? E é preciso nós percebermos isso e tentar a partir daí, não só dizer, sim, mete um ator negro. Isso tudo é bem importante. O filme, eu já vi o trailer várias vezes e gostei bastante que tem várias mulheres de tonalidade negra mais escura. E o que é bom para miúdas dessa tonalidade, normalmente costumam receber mais pressão do ponto de vista negativo e tudo mais, para sentir se calhar um pouco mais confiantes, etc. Isso tudo é bom, não vamos negar, não vamos tirar isso da frente. Mas é preciso perceber onde é que o poder está. O poder está no poder financeiro. Quem toma a decisão, quem diz sim ou não. Fizeram esse filme hoje. Amanhã, os realizadores desse filme querem fazer um filme parecido
e se não for conveniente às produtoras daqui do Canadá, do Reino Unido e mais alguns produtores vão dizer, não, isso não nos convém. Mas na tua experiência, Filipe, na tua experiência do homem da área, como é que podemos fazer esse shift concreto? Eu acho que esse shift nós podemos e que acabaremos por conseguir esse shift através de colaboração. Esse é logo o primeiro ponto. Porque vou explicar, por exemplo, nós quando fomos gravar em Málaga, eu e Henrique, nós abordámos várias instituições em Málaga, que são instituições de comunidade africana, por exemplo. Abordámos alguns atores, pessoas que estão dentro da indústria do cinema de lá, para tentar fazer uma colaboração, porque não é por mal nem nada, mas como é óbvio, nós vamos preferir fazer com que a comunidade africana lá cresça, até porque eu tenho bastante família em Espanha, o meu pai vive em Espanha, por exemplo, minha irmã mais nova, etc. E a mim convém-me que eles tenham mais oportunidade e futuros sobrinhos meus, etc., que eles passem pela mesma situação que eu, que lá vivi muitos anos e fui discriminado desde que lá estive até o dia que lá saí. Muita boa gente, muitas boas situações, mas tem esse lado negativo que não faz sentido, né? Então, eu acho que é o quê? Nós temos que começar pela colaboração, isso é ponto número 1. Ponto número 2, tem que haver pessoas que vão dizer, vou sacrificar um bocado, porque se calhar aqui neste lado não há dinheiro logo, e ele disse que estão a dizer, olha, vem aqui, vende-nos a tua ideia e vamos dar já 1 milhão, ou vamos dar 10 mil. Óbvio que é preciso balançar, equilibrar as coisas, né? Mas eu acho que até certo ponto tem que haver um sentido de espírito de sacrifício, porque senão as coisas vão se manter igual, estamos só a jogar com o que é já o status quo e nada vai mudar. Vamos ter netos a passar na mesma situação, ou pior, eles já nem vão querer saber disso, porque o chifre já está num nível tão avançado que está a ser. E também tem um aspecto muito importante, falaste muito bem, Filipe, tem um aspecto muito importante, que é a representatividade. Estás a ver? E isso é muito importante. Por exemplo, nós não vamos ir fazer um filme que conta a história da Índia, na Índia, Sim, e depois você não é oceano, tá vendo? Como é? Tá vendo? Então, vocês querem fazer um filme da Ginga, nem usem nenhum angolano. Querem fazer filme do Kwame Nkrumah, do Ghana, não estão usando nenhum ganês. Na indústria de cinema existe adaptação, essas coisas todas, não é aquela aparência, mas é importante que tu uses as pessoas daquele país, as pessoas que representam também aquela história. Mas aí o que estás a falar não implica que haja tal organização que o Filipe falou, mas uma organização ainda muito mais profunda, e já estamos a falar algo que vai extrapolar a indústria do cinema. É algo que tem que ser algo mais transversal da própria sociedade africana, das instituições africanas. Exatamente. É algo muito mais profundo. Daí que nós, por exemplo, africanos, apesar das nossas debilidades, nós em África não temos, assim, posso dizer, uma indústria de cinema, assim, coesa mesmo. Coesa forte, não temos. Nós temos, sim, cinema em África, é muito pobre em termos financeiro, vamos dizer, falando a verdade. Em termos financeiros, em termos de material, eu sinto isso, né? Que precisa de mais investimento. Então, as grandes indústrias também ficam shy, tímidas para ir ter com essas companhias, etc. Porque querem lidar com as grandes companhias e gerir o dinheiro entre eles. Daí que nós africanos, temos que investir mais nessa área. Temos que investir aos poucos, vamos chegar lá, mas é preciso que nós investimos nessa área. Para que amanhã... Em termos de políticas públicas ligadas à parte do cinema, como é que vocês veem que podemos transformar isto? Eu só falando aí na tua pergunta e agora tocando também no ponto que o Henrique mencionou, de a indústria não ser forte, eu acho que muitos dos problemas do nosso continente, onde o cinema também está incluído, passa simplesmente pela falta de acesso. Vamos supor, por exemplo, um artista grande, nigeriano ou mesmo angolano, ou seja o que for. No país deles, que na Nigéria se calhar não tanto, mas por exemplo vamos para uma Angola, ok? Onde o custo de internet é o que é. É um exagero. Parece que estamos em 1999 em Portugal, ou coisa do género. Está a ser em que paga-se bastante para ter uma internet, dá para abrir um website e já foi a internet toda embora, já perdeste tudo. Onde muitas pessoas têm essa capacidade de acesso à internet. Então, eu como artista africano, se eu, vamos supor, faço muito dinheiro através de views no YouTube, ou através de pessoas a consumirem Spotify, Tidal, todas essas plataformas, como é que eu depois vou-me comparar a um artista aqui no Reino Unido, onde o maior bolo
das pessoas que consomem o produto deles têm acesso. Um miúdo aqui, uma criança aqui de 2 anos pode passar o dia inteiro a ouvir músicas do artista que quiser 100 vezes. Isso é revenue, é dinheiro que o artista está a ganhar, é a influência que o artista está a ter ainda maior. Eu acho que o maior problema que nós temos é falta de acesso, de um modo geral. Se houvesse acesso básico de tecnologia, por exemplo, essas situações, muita coisa ia mudar, porque ia abrir mais a mente, as pessoas iam poder consumir, ia criar uma economia. Então, falha muito isso. E aqui na Europa, por exemplo, Estados Unidos, no mundo inteiro, de um modo geral, muita coisa democratizou-se mais devido a esse acesso, em que já podemos ter uma internet super rápida, com muita facilidade, e que facilita com que, por exemplo, nós, eu e o Henrique, possamos criar uma série e termos um público a nível mundial, e se calhar, agora se calhar ainda não, mas daqui a 1 ou 2 ou 3 anos, se calhar podemos só fazer a mesma série para no YouTube, e se calhar isso está-nos a dar rendimento suficiente para continuar a produzir. Quem sabe, estás a ser? Mas passa muito por aí, falta esse acesso. E as pessoas não têm acesso, não conseguem consumir, não consomem, não há dinheiro, não avança, tem que se pedir lá fora. Yeah. Mas existem. O Henrique falou um bocado da precariedade do cinema africano, mas é bom salientar que o cinema africano vem já de claro. longos anos. Claro. Não é, claro. Não é embrionário o cinema africano. Não. Como é que então se explica o facto do cinema africano ser um cinema que vem já de longe, ainda continuamos a debater com esses problemas? Será algo típico, estrutural das sociedades africanas? Epá. Eu acho que falaste muito bem, né? O cinema africano antes era uma coisa e hoje é outra coisa. Eu também disse atrás que os tempos mudam. Os tempos mudam, as coisas passam. Portanto, o tempo pode mudar para melhor ou pode mudar para pior. No caso da África, infelizmente, foi mudando para pior. Fomos debilitando o cinema africano de uma maneira que não houve aquela continuidade dos grandes produtores que houve na década de 60, 50, por aí fora, com a ajuda do colônia, etc. Não houve aquela continuidade. E depois das independências africanas, o colônia foi para os seus países, nós ficamos com os materiais, com alguns, e não houve aquele aprendizado. Por quê? Porque não, éramos poucos educados nessa área, não é? E aí foi trazendo a debilitação do sistema de cinema em África. Mas ainda assim nós temos a oportunidade de recomeçar, de meter mais combustível nessa indústria, porque tem muita juventude com fome, literalmente, com fome de vencer, com fome de trabalhar e com fome de mostrar os produtos. É só dar oportunidade nos africanos, ou seja, criarmos as oportunidades, né, que a gente consegue fazer um trabalho de qualidade e a grande nível, a standard mundial. A tua experiência, o Henrique falou agora da cena de criar oportunidade. Teremos de ser nós a criar as oportunidades. Não vou esperar que seja um miga que vá dos States ou um miga que vá de Londres ou de outro grande polo mundial para criar as oportunidades. Teremos de ser nós lá, boots on the ground, a fazer as coisas e criar as oportunidades. O que é que a tua experiência diz quando tu falas, por exemplo, com jovens aspirantes a realizadores, a produtores, a trabalhar no mundo do cinema nesse caso? O que é que tu lhes dizes? O que é que a tua experiência te faz pensar? Está a perguntar a mim ou ao Henrique? Desculpa. Não? A ti, Filipe, a ti. A mim, ok. Então, tu também desse a tua opinião. A minha experiência diz-me assim, infelizmente, tu quando tens falta da base, ou quando a tua base está num espaço debilitado, ok? E a estrutura do meio onde tu vives, a estrutura familiar é muito debilitada, é muito instável, é difícil e mas muita pouca gente consegue persistir, ok? Em certas atividades quando a sua realidade social é essa, quando a sua realidade de vida é essa. É muito, muito, muito difícil. Há muitas situações colocadas, muitas migalhas assim no caminho que são traps, né? Que são armadilhas que estão postas na sociedade para manter a sociedade no sítio onde ela está. E é impossível não tocar no lado mais político quando se fala destas coisas, porque na realidade é aí que está muito do problema. No entanto, como o Henrique mencionou, há muita fome, há muita vontade mesmo de vencer, e graças a isso e à ingenuidade que a cultura africana tem, que os africanos têm, que são coisas que estão no nosso gene, nós conseguimos dar a volta, nós conseguimos arranjar maneiras de sobressair, de criar algo novo,
de arranjar colaborações, de criar algo tão específico que tem que ser aqui connosco, é o único sítio onde dá, até eventualmente aprenderem, depois começaram a fazer fora. Mas há sempre essa situação. Então, epá, eu digo que vai-se avançando, as pessoas vão fazendo a pouco e pouco, vão arranjar de maneiras, mas é muito difícil. Continua a ser muito difícil. E um último ponto, que é, não podemos esquecer que, como o Henrique mencionou agora, por exemplo, nos anos 60, anos 70, a altura forte de cinema africano, mas era a altura forte de quê? A altura forte de muitas pessoas revolucionárias, muita energia de revolução, energia forte, ok? Que eram descendentes de muitos que já estavam descontentes há muitos anos atrás. Eles disseram, não chega, ok? Então, a gama de energia no continente inteiro era uma. Então, ias a Senegal, vias uma coisa, ias ao Camarão, aos Camarões, vias a mesma coisa, ias à África do Sul, vias... Fosse onde fosse, ias ver a mesma energia, Quênia. No entanto, hoje em dia, há o comodismo, aquele espaço de que só alguns de nós é que conseguem lá chegar, manter na nossa cultura, e então muitos de nós, quando chegamos a um nível de patamar, dizemos, ok, é só para mim, para os meus 2 amigos, e isso é se eles também fizeram alguma coisa por mim, senão já acabou. Então, é importante haver essa desconstrução. Felizmente, eu também posso dizer que vejo muita malta jovem, mesmo em Santo Tomé, rapazes de 16, raparigas também, com muita força, a quererem mudar mesmo as coisas, e a não terem medo. Se eu vou fazer o filme com telemóvel, é com telemóvel. Mas amanhã, pá, a gente arranja um microfone, faz telemóvel com microfone. Pá. Às vezes, devagarinho, fica lá avançando. Concordo com o Felipe, né? Concordo, mas é aquilo, nós é que temos que criar as oportunidades. Quando não existe valor monetário, quando não existe financiamento, epá, tens que fazer alguma coisa, né? O ano passado, eu e o Felipe, inclusive, tivemos numa premiere, num screen de cinema de um dos produtores mais sucedidos nigeriano aqui em Londres, e o Felipe até perguntou qual é o conselho que ele dá para os mais jovens. O conselho dele foi, fazem alguma coisa, não ficam parados, mas façam alguma coisa. Se vais filmar com o telefone, mas faz só, porque a prática traz a perfeição. A gente vai aprendendo com isso. Tá a ver? Mas ficar parado é morrer. Então, tem que ter a oportunidade de fazer alguma coisa. Assim como eu e o Filipe temos estado a fazer, nós temos estado aqui a oportunidades para muitos jovens como atores. Tá a ver? Influenciar, inclusive, alguns que estão em Angola e São Tomé, e até mesmo nos Camarões. Nós estamos nos Camarões com... Epá, os rapazes lá, para além de gostar de nós também gostamos deles, mas eles têm uma outra energia que, epá, quando vocês tiverem um trabalho, vamos fazer um intercâmbio. Estás a ver? Você vem para os Camarões, já vem gente aqui, vamos passando também, a gente vamos fazer alguma coisa. Estás a ver a sintonia, a energia positiva. Estás a ver? Nenhum de nós aqui tem assim grande valor monetário, mas nós podemos. Eu trabalho, Felipe trabalha, os rapazes lá trabalham, o nosso bocado é possível realizar, porque nós acreditamos nesse trabalho. É possível. Então, daí criamos oportunidades, não só para nós, como para os atores também. Porque, afinal de contas, muito bons atores africanos em África, aqui na Europa, africanos, tem muito bons atores, boas atrizes. É preciso a gente explorar, e muitos até que hoje estão, não falo em Hollywood, mas em grandes salas de cinema europeia, inclusive outros até em Hollywood, passarem dificuldades também, assim como outros rapazes estão aqui nesse momento. Estás a ver? Não digo filmar com telefone, mas dificuldades de casting, para participar no filme tem que andar a pé bastante distância, porque não havia condição. Se tu acredita no trabalho, é preciso sacrifício. Então, antes de esperar qualquer bem ou qualquer ajuda que venha do externo ou que venha de qualquer pessoa, façamos alguma coisa. Mas como é que podemos mudar a mentalidade desses miúdos? Fazendo. Mostrando que é possível. Estás a ver? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo super prático. Eu e o Henrique, nós quando começámos a trabalhar no primeiro projeto, que era o Vírus Inesperado, pronto, cada um de nós a nível individual sempre fomos assim, tentar sempre breakthrough, né? Tentar tipo ultrapassar barreiras, sempre com essa fome, etc. Mas quando fizemos o primeiro documentário, eu já tinha um outro documentário que eu comecei a fazer, que ainda tenho que fazer o release, onde eu pedi ajuda a outras pessoas para colaborarem comigo, outros people também africanos, etc. E muitos rejeitaram, outros que não rejeitaram disseram, ok, deixa ver, mas nunca pegaram, e assim foi trazendo a coisa, porque eu não tinha conhecimento ainda. Eu e o Henrique pegámos, fizemos aquele primeiro trabalho, lançámos, ganhámos um festival.
Fomos selecionados para vários festivais a nível internacional, na Ásia, em África, aqui na Europa. Ok? Continuamos a fazer mais trabalhos. Estamos com a série fora. Dessas mesmas pessoas que não quiseram saber e etc., já em 2019, quando eu comecei com o primeiro... 2019, 2018, quando eu comecei com aquele meu primeiro projeto, já vieram falar, ei, boa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Melhor ainda que essas pessoas, ok? São jovens que vêm mandar mensagens, enviam grandes testamentos no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Aí, fogo, olha, sempre quis fazer, ver irmãos, ver bradas africanos a fazerem sozinhos na Europa e a fazerem acontecer, meter, juntar atores, juntar aquilo, fazer e dizerem, epá, entendemos quais são as dificuldades, mas mesmo assim é um orgulho. Isso é o mais importante e isso é aquela coisa. Eu, se eu fizer, é a melhor maneira para eu dizer a alguém que é possível e para mostrar como é que se faz. E para motivar aquela pessoa, ok, bora, eu se calhar também só tenho que dar um passo. Estás a ver? Mas tu tocaste aqui num ponto que é a empatia. Há empatia nos players da indústria? Depende. Eu acho que eu diria, do modo geral, eu diria que é tipo 70% não, 30% sim. Dentro da nossa comunidade, do modo geral, se calhar iria para um tipo 60, 50 e muito não, 40% sim, porque há muita gente que quer colaborar, quer trabalhar porque encontra-se numa situação em que tem falta de crew members, membros da equipa, ou falta de alguma coisa, né? Então a melhor maneira para arranjar essas coisas que te faltam a ti é com a produção. Se calhar tu não sabes editar, vais colaborar com um editor. Se não sabes, estás a ser? Mas essa é a perspectiva que eu tenho, pelo menos. Não sei se o Henrique vê igual. É isso. E também, quando falaste do incentivo nos jovens, né, é muito importante que a gente diga nesses jovens que não ficam com medo de falhar, devem arriscar. Aliás, falhar também é sucesso. Falhar é um sucesso. Estás a ver? Você aprende aí. É na falha, é no erro onde você aprende, porque quando você falhar e aprender com aquilo, você vai voltar mais forte e com vontade de vencer. Logo, falhar também é sucesso. O sucesso em si, as pessoas só falam do sucesso quando você ganha, quando você conquista, né? Por isso é que há pessoas que fazem setback quando voltam forte, poxa, conseguem vencer não sei quantos, porque ele aprende a lição. Então, e também há que se ter muito cuidado com as vitórias, há que se ter muito cuidado com o sucesso. Portanto, é por aí. Era só para reforçar aí a dica do Felipe. Mas também para dizer que a empatia não é na indústria do cinema, na nossa comunidade, pelo menos, nós somos muito negativos. Isso é uma coisa que temos também que, sei lá, estudar isso, ver e moldar, porque existe muito não, sem antes até ver o projeto e saber da história. Porque as pessoas não estão aí. Eu também, até certo ponto eu percebo, você não tem aquela educação, como, por exemplo, os europeus têm. Os europeus acreditam do nada, estás a ver? Gostam de ouvir. Nós gostamos de falar, e ouvir é uma grande virtude, mano. Estás a perceber? E nós gostamos mais é de falar. Portanto, não temos muita empatia. Há pessoas que não acreditam no trabalho, mas quando o trabalho está feito, já ficam, já comentam, a estrutura mental já muda, ou conseguiram coisas assim, já começa a vir muito, eu chamo às vezes o lenga-lenga, né? Muito aquelas conversas e tal. Portanto, é por aí. Mas, como é que é? Isso é assim, nós estamos bem mentalmente, e mesmo as pessoas que não nos apoiam, nós continuamos a estar com eles, porque nós sabemos que a vez não percebe. Um dia vai perceber. Exatamente. Mas qual é que é o superpower que vocês acreditam que nos faz não parar? Deve haver algum combustível, algum superpoder que te faz não desistir. Mano, eu acho que só para começar, isso é uma herança que nós temos. É uma herança. Só aí desde o início. É uma herança. Depois, acho que em parte, para muitos de nós, tornou-se já cultura, de alguma maneira. Estás a ver? Like, por exemplo, eu conheço muita malta não africana, aqui no Reino Unido, da França, aqui na Europa, do modo geral, até nos Estados Unidos, até um ou outro, que para eles chegaram a um certo ponto e eles dizem, tem que viver, tem que aproveitar a vida. E eu digo, ok, viver, aproveitar a vida, tudo isso é importante, mas o que é viver e aproveitar a vida? Será que
laziness, preguiça, não querer fazer nada, ou estar contente com ter um bocadinho sem querer saber do amanhã, será que isso é viver a vida? Óbvio que vai depender da perspectiva de cada um, mas eu pergunto-me, se um dia depois tu tens um problema, algo que te falta, algo que falta à tua família, vais fazer o quê? Eu, para mim, vejo que muitas dessas pessoas, e muitos eu já conheço desde há muito tempo mesmo, desde que eu era criança, eles nunca tiveram dificuldades na vida que se calhar eu tive. Estás a ser, se calhar o Henrique tive, se calhar muitos de nós tivemos, passámos por struggle. Ainda há bocado estava a ter uma chamada, hora do almoço, mais ou menos, com um dos meus primos em Madrid, e ele estava-me a explicar situações pelo qual ele está a passar, onde as pessoas não estão a entender o porquê dessa fome que ele tem. O porquê de, independentemente de tudo e de qualquer situação, ele não para de ir atrás. Porque muitos de nós já tivemos naquele espaço onde não tivemos, onde nos foi dito, não, simplesmente porque, ou porque és negro, ou porque já há muita gente com o teu cabelo, ou seja o que for. Eu passei por muitas dessas situações em Portugal, em Espanha, aqui há muita malta que passou por isso. É tipo, come on, não podemos esquecer disso, e acima de tudo, o struggle que os nossos pais passaram. O meu pai sacrificou muita coisa, a minha mãe então, já nem falo, e eu vou estar aqui agora a dar o meu pai, já consegui um 5%, tá bom. Não, mano, não pode, não pode. Ainda há muita coisa para mudar. E depois, claro, só depende de cada pessoa, né? Mas pelo menos assim é como eu vejo. Assim é como eu vejo as coisas, basicamente. Não, Felipe, sim, também falaste bem. E não só, nós como homem de arte, nós artistas, temos essa responsabilidade de não desistir de criar, porque nós vamos influenciar os outros. Há pessoas que só vão com influência. Yeah. Há povos que só conseguem entender quando vê que o caminho do outro está... como é que ele conseguiu chegar ali? Não falamos, mas estamos, conseguimos raciocinar, estás a ver? Então, é importante que... Por isso é que os artistas têm uma responsabilidade muito grande e devem ter um comportamento, vamos assim dizer, abonatório, estás a ver? Na linha. Porque inspira muito jovem. Todo mundo quer ser cantor, as pessoas querem ser cantor, querem ser artistas, querem ser whatever, cantor, por aí fora. Então, é preciso que nós, que estamos dentro dessa época, a nossa energia, como fazedor de arte, e a energia que aquele que está a assistir, que pensa um dia, não é a mesma. Mas com o tempo, com o trabalho que é feito, com a nossa caminhada, ele pode reconectar-se, pode começar a perceber. Assim como eu percebi alguns artistas também, alguns escritores, às vezes. Tá vendo? Antes de começar a escrever, eu achava, posso fazer livro, mano, não dá, meu. Você pode de folha assim, vou fazer quando? Tá vendo? Vai de página, mano. Mas fui mesmo aprendendo, fui conversa com os outros escritores, aprendendo a ler. Hoje a gente está aqui, estamos a fazer. É para acreditar e fazendo. A nova geração está meio, não digo perdida, mas meio preguiçosa, meio ali à espera e tal. E precisamos picar-nos. Vocês falaram um bocado da questão da inspiração e da motivação, nós servirmos de referência para esses muitos que estão a vir, mas ainda é preciso uma cena muito mais funda do que só inspiração, motivação e referência. É um trabalho que cada um de nós, enquanto africanos, enquanto ser humano, precisamos de fazer para progredir. Estávamos aqui a falar um bocado nessa questão, não é, Filipe? 100%, é muito, muito importante. Que é aquela situação, hoje em dia, o nível de comodismo que faz com que muitas pessoas digam, mas para que eu vou estar-me a matar, ou para que eu ainda vou tentar chegar ali em cima se eu aqui estou bem, se eu aqui tenho suficiente, e se eu sair daqui, há um outro lado igual que eu também posso ir. É aquela desconexão e o comodismo e as pessoas acreditarem, está tudo bem, até o momento que não está. Muitas pessoas simplesmente não experienciaram, jovens de hoje de 19, 18, 20 anos, não têm noção de muita coisa. Muitos deles não fazem a mínima ideia do que é tu estás numa casa, se calhar, com 7 ou 8 irmãos, mais primos, mais não sei quem, e ter um pão para dividir e não sei o quê. Isso faz o quê? Isso cria resiliência nas pessoas, faz com que uma pessoa saia de casa e não tem como, der por onde der, tem que voltar para casa com alguma coisa. Estás a ver? Agora, eu não acho que esse seja o único caminho pelo qual as pessoas devem estar nesse nível, mas acho que é importante a comunicação, como o Henrique mencionou, a responsabilidade da nossa parte aqui, como já a malta mais velha, que já está a fazer, de passarmos, influenciarmos, e depois um outro aspecto que é, se queremos, eu acho pelo menos, se queremos competir com o que já é o status quo, o que já é o sistema no qual nós vivemos, temos que criar também coisas que apelem a esses jovens. Porque muitas das vezes nós estamos à espera, os jovens não querem saber. Ok, estás a fazer uma coisa de há 15 anos atrás, como é que estás à espera que os dois queiram saber muito? É preciso entender que o tempo não para.
Independentemente daquilo que nós pensemos, o tempo não para, as coisas avançam. Há uma evolução. Amanhã vai ser a junção de hoje com tudo o que já aconteceu. E se tivermos isso em mente, vamos perceber, ok, vou manter as roots, mas vou ter um pensamento progressista também. E entender que as coisas vão se alterar um pouco e que, pá, é preciso nós sabermos jogar com isso e sermos inteligentes nesse espaço, não é? Eu não sei em termos de percentagem, mas até certo ponto há muita desmotivação nos jovens, porque também as oportunidades, estás a ver, tem poucas oportunidades, e por mais que nós criamos, eles também criam, mas nós temos um problema de estrutura, e esse problema é grave e é importante, porque o problema de estrutura também influencia bastante, porque quando se fala de estrutura, estamos a falar de indústria, mano. Estás a ver? Por exemplo, alguns artistas influenciam os jovens. Os jovens estão ali, conseguem fazer alguma coisa. Mas quando a estrutura vem com a sua influência, é mais pesada. Porque isso já acontece nos outros países, quando os ministérios da educação, da cultura, whatever, estás a ver? Porque para motivar, não é só falar, é criar mesmo. Criar coisas, criar inventos, criar oportunidades. Aí está a motivação. Que você, quando vai ver, vai num seminário, tu ouves um palestrante a falar grandes coisas, você fala, pô, sim, senhora. Tu sai dali com outra cabeça, com outra mente, com outra energia. Precisamos de mais isso. Nós em África, em Angola, por exemplo, chamam o Comba, né? Que é aquela reunião tradicional. Havia dos jovens, nós não falo no meu tempo, no tempo de outros mais velhos, havia isso, os jovens dos 15, 16, 17, né? Na puberdade aí, sentavam e havia mais velhos que falavam para eles da vida, como é que é a aldeia, como é que... Transmitia uma energia nesse jovem. O jovem levantava daí para ir dormir, fogo, mas nas coisas assim, tá, te explicam o passado, como é que foi. Tu vais ficar tão atento e tão concentrado que vais querer fazer bem o presente e ver se vai dar fruto no futuro. Então nós precisamos dessa coesão, precisamos de mais conversa, precisamos de mais comba. São coisas que já existiram no passado e que funcionou conosco, funcionou. Nós desenvolvemos a nossa arte assim. Mas com a mudança do tempo as coisas foram deteriorando-se e as coisas pararam. Precisamos de voltar para isso. E como é que o cinema pode te ajudar a resgatar isso? Ui. Epá, o cinema é aquela situação, volta a tocar no ponto de para já é necessário produzir coisas que apelam um público, ok? O que acontece muitas das vezes com muitos dos cineastas, como artistas, às vezes achamos, vou fazer isto assim e tal, e não sei o quê. Eu, por exemplo, sou esse tipo de pessoas, gosto de coisas muito específicas, muitas das vezes muito abstratas, mas é necessário criar um produto que encaixe também naquilo que é a realidade das pessoas, estás a ser? E às vezes, se calhar, em vez de fazeres um produto all the way, completamente só no abstrato e naquilo que tu queres visionar, sei lá, no espaço, sei lá o que for, criar uma mistura ali e a pouco, se calhar, ir educando as pessoas a esse espaço, a essa possibilidade também. E esse aí é que está o poder do cinema. É quando, se calhar, já não é tal situação de que nós só vimos de negatividade e na nossa vida só negatividade. Não, há muito positivismo também, há muita coisa boa que nós temos, muita coisa boa que nós fazemos e que se calhar essas coisas aí nós nos devemos focar e devemos investir tempo, dinheiro, estás a ser, que é para desenvolver aquilo que nós somos de bom e reforçar a nossa presença aqui. Nós precisamos de delinear regras e atitudes para que nós possamos vencer nessa área e influenciar. Portanto, o cinema tem muito paralelo, tem muita coisa que pode fazer mudar a sociedade e contribuir, inclusive, financeiramente, socialmente. Isso tem acontecido já com os outros também e pode acontecer conosco, tá a ver? Então é preciso nós reestruturarmos isso, precisamos de sentar, precisamos de planear, não é? E precisamos também de dividir as tarefas. Hoje em dia todo mundo quer fazer a mesma coisa, todo mundo quer fazer tudo. Então é importante que divida essas tarefas e aí, com a ajuda, inclusive, posso assim dizer, de estados, governo, coisa assim do gênero, e para que possam apoiar e fazer mudar né, esse paralelo. Isso a dizer, só acrescentar só um ponto aqui, e este exemplo é para nós vermos exatamente o poder do cinema. E muitas pessoas vão querer dizer, não. Mas eu digo sim, porque eu tenho muita mulher na família e eu vi isso. Que é o quê? Quantos de nós é que não nos lembramos, quando éramos mais novos, ver as nossas irmãs ou as nossas primas, punham um t-shirt na cabeça para ter cabelo comprido? Punham um t-shirt na cabeça para ter cabelo comprido porque isso é o que elas viam na televisão. Ou pediam para ter o cabelo não sei o quê, ou queriam pôr... E
já criava aquele preconceito nelas, aquela coisa nela, não, eu tenho que ser assim, ou ou o meu nariz é muito coisa, ou o meu lábio é muito... Isso já é... Estão-nos a criar já um mindset a dizer, olha, assim é como funciona, tu lá fora tens que ser assim. E só já aí nesse aspecto, nós já estamos passos atrás. Enquanto os outros estão tranquilos a fazer a vida deles, porque é uma coisa que nem lhes afeta, só nem está na mente deles se sim, se não, se como é que é, nós estamos a preocupar com isso em vez de preocupar com o verdadeiro desenvolvimento, a ver, verdadeiro avanço. Então isso é um aspecto, é um exemplo que eu quero dar aqui do poder do cinema. Como é que o cinema pode influenciar uma sociedade inteira, mano. Então, vocês lançaram recentemente a série para o YouTube, o Traição, que conta com a participação de uma cabo-verdiana. Definitivamente, há um bocadinho vocês falaram disso, que é a importância das novas tecnologias, da internet na indústria, nas nossas vidas. Agora estamos a falar do caso da indústria do cinema. Há 10 anos atrás era impossível. muito. Como tu disseste, se calhar daqui 2 anos poderás viver somente de streaming no YouTube. Por exemplo. Como é que surge? Gostaria que vocês decompôssem a série Traição. Como é que surge a ideia e como é que vocês o operacionalizaram? Eu acredito que vocês devem ter enfrentado barreiras enormes. O struggle é real. Como é que vocês conseguiram fazer isso? Então, nós pronto, tivemos a ideia inicial que era para fazer pronto, nós temos vários short filmes já feitos, curtas-metragens feitas, né? Que acabaremos por lançar ao longo deste ano. No entanto, o Traição inicialmente era um short film. Só que nós vimos, ok, nós aqui com esta série, porque o fim do primeiro episódio é tão intenso que dá possibilidade para muito mais. Então nós dissemos, ok, vamos criar algo aqui, e nós sabemos que o tópico dessa série é um tópico que é facilmente digerido por qualquer pessoa. É fácil de entender, não é algo muito complexo, não é algo muito intenso, onde muitas pessoas podem dizer, mas isso é tão bruto, ou é tão sangrento, ou é tão complicado a nível psicológico. Não tem coisas assim. São situações que qualquer pessoa, qualquer um de Tu nós... te revês no filme. Eu me revi no filme. Exato, estás a ver? Então dissemos, ok, vamos criar essa situação, e o que é que nós quisemos tocar aí? É que tal e qual como tu disseste, eu revi-me no filme, reveste na série, que é muitos homens passam pela situação do trade do episódio 1. Muitos homens passam pela situação do trade da série inteira. Estás a ser? Muitos homens passam pela situação dele nos primeiros 2, 3 episódios. Ou seja, há aquela situação muitas das vezes em que o homem é que é mau, o homem é que é culpado, ele é que faz mal, a mulher é que tem sempre razão. É extremamente importante que as mulheres comecem a ter um lado de responsabilidade. Like, ok, calma aí, tu tens uma cabeça, se estamos a trabalhar, estamos a fazer as coisas, é suposto haver até um certo ponto, direitos iguais, não é? Então é importante tu também arques com as responsabilidades dos teus atos também. Então com a série, os primeiros 2 episódios, principalmente, nós quisemos passar muito essa energia, não é? E depois mostrar o que é certos problemas que há na nossa sociedade, que são coisas que muitas das vezes através de diálogo conseguimos mais ou menos ultrapassar, ou mesmo que não seja ultrapassar, chegar a um espaço onde, numa de paz, onde cada um está tranquilo mentalmente e dizer, olha, eu dei tudo, tu deste tudo, juntos chegamos a um consenso e entendemos, olha, se calhar não vale mais a pena, mas se calhar temos uma casa comprada aos dois, ou se calhar eu sou o marido e eu pus mais dinheiro, ou eu se calhar pus menos dinheiro e eu agora estou aqui com medo que ela agora vai-me ficar com a casa toda. Lá, esse tipo de situações, ou vai-me ficar com o filho ou com a filha. Todas essas situações que é preciso diálogo. Muita gente vem de muito trauma, de situações onde ou o pai não está em casa, ou a mãe não está em casa, e depois, como é óbvio, isso vê-se quando a pessoa torna-se adulta, é inevitável. Está a ser? Então é extremamente importante a série desse tipo, que é o Traição, não é, Henrique? Não sei se queres mencionar alguma coisa, mano. Sim, vou aqui acrescentar. É só para falar das dificuldades, dos efeitos também, né, do processo de criação e de produção. Portanto, tivemos algumas dificuldades, né, obviamente. Eu e o Felipe, todos nós trabalhamos, né, apesar de fazer esse filme, cada um tem o seu trabalho. Eu trabalho à noite, Felipe de tarde, os atores trabalham. Então, às vezes, a gente tem que procurar dias, semanas, para poder aglomerar todo mundo. Se tiver a faltar um ator que vai trabalhar, não vai estar livre naquele dia, estraga já a cena, tem que arranjar outro dia, estás a ver? Só para recapitular aqui, nós começamos a filmar ano passado, né, Felipe? Começamos a filmar a série em tipo novembro do ano passado, mais ou menos. Passado.
Pá, terminamos há bem pouco tempo, então estás a ver, quase um ano, mano. É muito trabalho. Imagina se a gente tivesse grandes condições. A gente fazia isso em 6 meses. É menos. Perfeito. Então, as dificuldades são essas, mas quando essas dificuldades e depois nós temos um sucesso, que é o projeto acabou, terminamos bem e tal, eu já nem me lembro mais da dificuldade, mano. Eu só quero falar da Estou a celebrar. Como é que as pessoas estão, como é que a audiência está a receber o Traição? Muito bem, está a receber muito bem. Bastante. A gente recebe feedback de muitas partes do mundo, de Cabo Verde, da Angola. Ainda bem pouco tempo, um amigo meu estava a ver a série, mandou-me aí uns screenshots, disse isso tá bom, como é, tá bom. Angola, Cabo Verde estão a ver, Portugal estão a ver. É muito positivo. Brasil, Nós fizemos screen o último fim de semana, num lugar com 60 lugares, mas acho que tem aí mais 200 pessoas que eu vi, eu senti tal. Viu? Muita gente. Muita gente. Eu... mas foi bem recebido e estamos felizes com isso. Esse é o feedback que nos dá mais energia de continuar, porque as pessoas estão a gostar disso, estás a ver? Eu curto desse trabalho e a gente promete nos nossos amigos, na comunidade e nos nossos compatriotas que tem mais boas coisas para vir. Eu quero perguntar, o que é que vai sair coisas do Traição? Vai-se prolongar o Traição? Como é que é? Então, nós estamos a ver aí a situação para uma temporada 2, né? Para uma Season 2. E possivelmente até outras situações, estás a ver? É tipo, uma coisa que as pessoas não entendem e que muita gente não consegue perceber, e até isto também, se calhar, vamos supor, alguém que tem dinheiro de parte e pensa numa forma de investir, não é? Cinema é um grande sítio para investir. A nível de publicidade, é um produto que está no mercado durante muito tempo. Há exemplos de filmes em que são lançados, vamos supor, por exemplo, no Reino Unido, não se consome muito, mas o mesmo filme que no Reino Unido não teve boa audiência, vai para os Estados Unidos e é milhares de pessoas a consumir, milhões de pessoas a consumir o filme. E se calhar criaste um novo mercado sem perceberes. Estás a ser? E se calhar o investimento inicial que tu tens para fazer um desses tipos de produtos, se calhar até é baixo. E as pessoas muitas das vezes não entendem isso. Então, nós estamos a trabalhar para também começar a mostrar a possíveis investidores, etc. Olha, é possível. Estás a ser? Felizmente já temos algumas pessoas que conseguem perceber e já nos vão abordando de uma maneira assim mild, vamos dizer, não é? Mas já vão abordando. Mas por um outro lado, agora aqui para a série, há muitas possibilidades, temos possibilidades para as personagens mais secundárias, e neste momento algo que nós estamos a avaliar, este fim de semana vão sair os últimos 3 episódios da série, ok? E é aquela situação, queremos ver como é que o People vai receber, porque honestamente os últimos 3 episódios estão a um nível superior em comparação com os episódios anteriores. Isto advém de quê? Advém de, número 1, recebermos críticas construtivas, ok? Que nós apreciamos sempre, porque nós temos noção que não somos os melhores e que não está tudo coisa, mas acima de tudo nós trabalhamos que é para amanhã termos a oportunidade de fazer mais. Foi isso que aconteceu, e então estes últimos 3 episódios definitivamente estão mais fortes e estamos à espera para ver o feedback do público do modo geral. No screening, como o Henrique mencionou, toda a malta gostou, as pessoas todas gostaram, aplaudiram. Disseram, olha, sim senhora, muitos parabéns. Nós queremos ver agora o feedback do People, do modo geral, agora quando sair os episódios no fim de semana. Também, como já vamos ter esses episódios com muito diálogo em espanhol, já vamos ter a série traduzida em espanhol inteira para conseguirmos entrar no mercado espanhol, possivelmente no mercado latino também, uma vez que um dos atores é dominicano, é da República Dominicana. Então, está assim, mas vamos ver para o futuro, vamos ver, deixar primeiro acabar esta season e ver depois. Isso, 2 questões que tu trouxeste aqui, tu e o Henrique trouxeram na conversa, é o financiamento e a penetração em outros mercados. Porque sem Kumbu não se faz nada. Nada. Por mais que tenhamos bons telemóveis e tal, mas ao final do dia precisas ter investimento para o mambo sair. Que tipo de engenharia vocês vêm-se a fazer? Ou como é que vocês veem o futuro do financiamento, por exemplo? Imaginemos que vai-se fazer um spin-off do Traição. Como é que vocês veem essa engenharia financeira?
Ou como é que vocês veem a penetração, por exemplo, no mercado espanhol ou no mercado latino? Só um ponto aí, só mencionar o quê? Por exemplo, Espanha é um país que hoje em dia está bem mais aberto a nível cultural e de aceitação e etc., mas ainda continua a ser um país bastante fechado. Há situações que acontecem hoje em dia em Espanha que até nos aconteceram em nós em Málaga, que foi triste, ok? Eu senti-me como se eu estivesse de volta nos anos 90, quando eu lá vivia, e passava por situações em que as pessoas me pediam para parar, para tocar no meu cabelo, e tanto era mãe como filho de 3 anos, como um avô de 90, e parecia, sei lá, mano, I don't know, estranho, estás a ver? Parecia histórias que o meu avô me contava de quando ele foi para Portugal nos anos 50, mano. Yo, como é que isso está a acontecer a mim, estás a ver? Mas pronto, infelizmente nós vimos uma outra situação em Málaga agora a última vez que fomos. Então, isso é o quê? Isso é um challenge, ok? Isso é uma situação onde nós, conseguindo entrar ali, vamos ser pioneiros. Já há algumas coisinhas feitas, mas vamos ser pioneiros. Então isso é uma grande oportunidade para nós, estás a ser? E como é óbvio, pessoas com visão vão conseguir perceber onde é que há oportunidade aí. Qual é o andamento do mundo? Qual é a linhagem no qual o mundo está a ir agora? É diversidade? É aceitação? Então, quando todas as pessoas, quando o dinheiro está todo a avançar para um sítio e tu não vais para aquele sítio também, vais acabar por perder. Muita gente não quer perder dinheiro. Estás a ser? Então, aí, nesse espaço, nessa gap, aí nós vamos poder começar a conseguir jogar com algumas situações e possivelmente conseguir aquilo exatamente como nós queremos para produzirmos mais situações em Espanha, em Inglaterra, em Espanha, em Portugal, seja o que for, estás a ser? E, como é óbvio, sempre tocando na nossa africanidade, que esse é um dos pontos que eu e o Henrique não tem como, vamos sempre estar a batalhar. Mas há muita oportunidade, muita mesmo, muita oportunidade. A questão é de mostrar trabalho. Estás a ver? Nós agora vamos lançar a série. Ao largo, até ao final do ano, vamos lançar várias curtas-metragens que fizemos. Ainda vamos provavelmente ter mais 1 ou 2 screenings que vamos fazer aqui. Um deles será de uma colaboração que fizemos o ano passado. O outro será de alguns short films. A preocupação principal é trabalho. Para quê? Para mostrar valor, mostrar a ética e mostrar as possibilidades também a possíveis investidores. Estás a ver? Yeah. Filipe, nós aqui estávamos a falar também muito de oportunidades, né? Falamos muito de criar oportunidades. Portanto, o Trey Sun também é uma criação de oportunidades, não é? É uma criação, portanto, os olhares do cinema e as pessoas que entendem da matéria, os distribuidores e tal, a gente está consciente disso, que de uma ou outra maneira poderão olhar para os nossos produtos. E o olhar desse produto pode vir da lusofonia, pode vir da francofonia ou dos anglófonos, não é? Yeah. Pode vir desses lados. Portanto, é importante que nós continuemos a trabalhar e nós participar, por exemplo, em seminários, em oficinas artísticas, conhecer, nós tivemos aí nos Camarões, conhecemos algumas distribuidores de filmes, conhecemos algumas, tivemos links, inclusive, e estamos a falar de grandes distribuidores europeias ou mundiais, e aí tem muito fundo a sério, tem dinheiro a sério. Muito sério. E portanto, estão estes links todos, e tem pessoas também que estão na indústria de cinema aqui europeia, principalmente lá de França, que nós conhecemos, né? Como, por exemplo, a TV Le Monde, né, Filipe? Mas quem? TV Canal Plus também. Canal Plus, canal franceses. Nós estamos conectados de uma ou de outra maneira, estamos a seguir os passos. Então, quando os produtos todos estiverem assim já no forno, estiverem feito, nós podemos bater a porta. Eu não vou esperar também que venha. Eu tenho que ir lá. Vou lá mesmo, está aqui o produto, analisa, vê como é que é e tal. E vamos conversar, vamos negociar e vamos fazer as coisas acontecer da melhor maneira, para que beneficie a Santana Production. Estás a ver? Portanto, nós gastamos dinheiro a produzir isso, mas também estamos conscientes que o retorno vai vir, tem que ter calma, continuar a trabalhar, que as coisas vão acontecer. Nós somos positivos e acreditamos nisso. E não tem como. Você cria as coisas, o retorno positivo vai acontecer. Então é preciso o facto de existirem as novas plataformas de streaming de conteúdos acaba, de certa forma, por facilitar o caso do cinema negro. Sim, definitivamente. Definitivamente, porque, como é que eu posso dizer? É aquela situação, é democratização de exposição do produto, não é? E depois já há um outro aspecto. O facto de haver todas essas VODs, essas novas plataformas de streaming,
fizeram com que outras pessoas se apercebessem do potencial que existe nesse meio e que se crie ainda mais plataformas de streaming, o que vai democratizar a situação ainda mais e vai permitir espaço de expor produtos, de expor trabalho, ainda mais pessoas, estás a ser? Há várias situações aqui de marketplaces para cineastas, para mesmo não só a nível de longas metragens, filmes de larga duração, mas mesmo curtas metragens também, curtas metragens em formato documentário, e onde já se faz dinheiro. Há pessoas a viverem assim de deals, pequenos deals que têm com uma empresa, se calhar, que está na Índia e quer produtos específicos da comunidade africana e sul-asiática aqui no Reino Unido, por exemplo. Há muita procura de produto, porque se fores a ver, muitas televisões estão naquela, ok, nós estamos a perder audiência. E estão a tentar fazer o shift para o online, mas há pessoas que já dominam o online melhor que eles, estás a ser? E grupos de pessoas, etc. Então, há muita luta, há muito investimento. Empresas como, pronto, a maior empresa de streaming que existe no mundo, não é? Right now, eles triplicaram o investimento dele para este ano e o ano que vem. Eles até têm pessoas e empresas que contrataram para procurarem cineastas para que esses intermediários ensinem esses cineastas de como se produz conteúdo que possa entrar nessas plataformas. Estás a ser? Só para ver. Há uma questão que eu quero introduzir para vocês comentarem, que é: nós, os negros, os africanos, precisamos de agregar valor naquilo que nós estamos a fazer. Claro. 100%. Com certeza, sim, precisamos. Por isso é que tem que se ter muito cuidado e fazer sentir a responsabilidade de que tipo de produto é que tu estás a trazer, estás a apresentar. Não é? Eu já falou disso antes. Nós estamos aqui a fazer filmes, mas nós não queremos esquecer a nossa raiz africana. Nós estamos a começar agora, tem muito bom trabalho ali, mas nós também temos aquela visão e intenção de produzir filmes em África, mostrando a nossa cultura para o mundo, porque a indústria do filme está com uma tendência de querer ver coisas novas que nunca viram antes. E nós temos isso em África. Temos isso em África. Mas temos. Mas porque o cinema africano não é tão forte, há aquela dificuldade de apresentar. Por isso é que sempre que sai um filme novo africano, por exemplo, no Netflix, é bombástico. Os nigerianos fazem filme, é bombástico, todo mundo assiste. Porque há africanos de outra parte do mundo. Tu não podes... Em África temos a dificuldade da indústria de cinema, mas Netflix, graças a Deus, veio também para agregar esse valor. Então, está ali a exposição. Já vai no Netflix. Eu estava, esse fim de semana, no sábado, eu estava a ver um filme que fala da cultura urubu da Nigéria, que falaram da Angola, falaram dos escravos, os primeiros escravos que saíram da Angola para os Estados Unidos, no tempo da escravatura, estás a ver? Falarem dos escravos nigerianos que foram para o Brasil, que até hoje não perderam aquele link. Portanto, trazer essas histórias, às vezes são histórias que estão mal contadas por outras pessoas. E a gente tem uma narrativa mais real, estás a ver, no cinema, e mostrar como é que era mesmo, como é que o povo vivia antes. Então, nós é que temos essa responsabilidade, mano, de contar essas histórias, de ir ao fundo no nosso mato, no nosso gueto lá em África, falar com os Soba, né, que chamam em Angola, são os chefes das aldeias, essas pessoas que vão te contar a raiz dos assuntos, estás a ver? E o europeu e o americano a ver isso, eles começam muito curiosos nas nossas coisas, ficam estupefactos. A gente traz... E muitas vezes não precisa de fazer um grande filme, mesmo um short film, chama logo a atenção. Porque tem muitas histórias que eles ouviram dizer, mas que não estão bem ditas. E tu apareces com um dos nossos cotas a contar a história conforme deve ser. Chama a atenção, vão querer ver mais. Inclusive vai atrair pessoas da indústria para ir para esses locais. Estás a ver? Isso é tão forte, mano. É muito forte. Nós estamos a explorar, por exemplo, o lado da tradição oral africana, que é forte, que é fortíssimo e cheio de conteúdo. Estamos a conseguir fazer isso? Acho que pouco ainda. Pouco, e acho que é porque ainda não houve um shift completo. Por exemplo, está a haver aquela coisa de apoio e de valor da africanidade, etc., mas nos espaços que convém, estás a ser? Quando são tópicos que vão questionar o que é a nossa realidade, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, eles vão dizer, ei, calma aí. Se calhar aí tens que mais ou menos fazer assim, estás a ver? Ok, onde é que foste buscar essa informação? Como é que podes, back essa informação, não é? Onde é que foste buscar livros? Onde é que encontraste?
muitas dessas coisas foram destruídas. E sai do quê? Da boca de people como o Showbas, como o Henrique falou, ou a pessoa mais velha que vive lá na aldeia, lá no interior e não sei o quê, estás a ver? E muitas das vezes vão dizer, mas isso como é que sabe, como é que podes garantir, estás a ser, não é cientificamente provado, etc, etc, etc. Todas essas coisas que eles criaram, essas regras, para poderem meter as pessoas ou certas informações em caixas, né? Então, é difícil, ainda não há. Eu só acho é que o quê? Se nós acabarmos por avançar aceitando que certas coisas simplesmente não são verdade, quando quisermos tocar aí, vai ser difícil. A batalha já não vai só ser dizer, olha, está aqui um produto a dizer que isto é tal. Vai dizer, está aqui um produto a dizer que isto é tal, e a razão, ou o modo como eu sei que isto é verdade, é através de tal. E vai se tornar duas batalhas, um para o produto e um para provar o porquê que o produto é verdade e como é que estás a ser. Então, para mim, eu acho que tem que haver desde já, tem que acontecer já. Tem que acontecer já com intensidade, nós explorarmos mais esse espaço do que é a tradição mesmo, a tradição, origem, quais são os valores, porquê que era feito dessa maneira, perceber, ok? É um bocadinho daquilo que eu falei atrás também do sistema de educação, estás a ver? É importante que se invista na educação académica, cultural, nesse aspecto, porque tudo que é filme, tudo que é arte, música, tem que sair da base da cultura desse subject. Inclusive, muitos filmes são feitos em livros, né? Yeah. Portanto, é preciso que se invista muito ali, porque é a base, invista na educação, essa é a base. A partir dali, nós podemos ter mais histórias concisas, porque até agora nós precisamos de fazer esse shift, mas ainda continuamos a insistir em histórias que não são muito abonatórias, mano, que às vezes não nos identifica, mas às vezes por falta de conhecimento. Então precisamos de mudar isso. Nós temos exemplo, por exemplo, do filme do Patrício Lumumba, não é, Filipe? Filme que foi renascido na Europa por causa da história. E eles negaram a morte do Patrício Lumumba há muitos anos atrás. Não estamos envolvidos nisso, não. Hoje o filme saiu, envergonhou eles, estás a ver? Os europeus nem aceitaram meter esse filme aqui na Europa. Foi hit, box office nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, E hoje, eu não sei se chama isso uma humilhação, se calhar é. Hoje vem nos desenvolver o dente. O dente dele. Eu não sei se isso é humilhação ou é perdão. Para mim está mais para humilhação do que perdão. Porque eles não estão arrependidos, mano. Não nem pediram desculpa. O dente, imagina, estás a ver? Então, aí está, é preciso que reeduca esse povo. Por exemplo, o povo do Congo, man. Muita gente teve contra o Patrício Lumumba naquela altura. Hoje estão a chorar o Patrício Lumumba. E nós temos muitos líderes africanos que padeceram na mesma situação e está a acontecer até hoje. Mesma coisa, a história está a se repetir. Porque, infelizmente, muitas das vezes não aprendemos com o passado, colaboração dos nossos governos com os deles, enfim. E a gente traz um filme africano, por exemplo, a falar da nossa história, baseado naquilo que o europeu diz ou que o americano diz. Mas, Brenda, aí há uma cena que é vocês, os fazedores do conteúdo, nesse caso de cinema, têm um papel decisivo nesse resgate. Porque um filho o meu filho, ou um filho de algum de vocês, ou de algum descendente africano, de algum africano viver na China, ou na Holanda, ou noutro país fora de África, para ele conhecer, ele precisa ter acesso a esse conteúdo. E ele, para ter acesso a esse conteúdo, há que haver o conteúdo produzido. Exatamente. É preciso que... Aí está... Olha, até filmes juvenil. Nós, Santana por Dados, temos essa ideia e tal, mas é preciso que se produza esses filmes. Como é possível criança africana nasce na Europa, estás a ver? Não assiste boneco africano, não assiste filme africano, tudo que ele vê, não tem... Vai ser um branco preto a crescer. É um branco preto a crescer. Estás a ver? Até livro, literatura, é tudo daqui. Tudo bem, nasceste aqui. Mas em meio do tempo tem uma identidade africana, porque o pai e a mãe são africanos. Então, é preciso, mesmo até na nossa comunidade, não é? Aí está a responsabilidade é maior ainda. As embaixadas, as comunidades, temos que ter bibliotecas municipais com livros africanos. Precisamos disso. Para que o filme
Vale aí a história do Nelson Mandela, do Rei Leão. Nossas histórias africanas tem que ser contada aqui. Mas, por exemplo, os festivais de cinema africano que acontecem, por exemplo, no caso onde vocês residam, no caso de Londres, há iniciativas do género que são popularizadas em que as comunidades africanas têm acesso àquilo que é produzido pela comunidade ou a favor da comunidade ou as histórias que nos são próximas? Por acaso, aqui no Reino Unido, principalmente aqui em Londres, como é óbvio, há muito apoio. Eu digo-te, olha, com um meu outro projeto, um outro business, a minha marca, pessoas param-me, agora já não tanto, se calhar aqui já conhecem mais, não sei o quê, mas no início pessoas paravam na rua, o que é isso? Tinha pessoas que até diziam, olha, tenho esse contacto aqui, pessoas que não me conhecem de lado nenhum, tenho esse contacto aqui, é o meu primo que faz não sei o quê, olha, esta é a minha mãe, ele é a cabeça do evento de moda, de fashion, não sei o quê, moda aqui em Londres, fala com ela, assim, há muito apoio. Tu aqui crias um produto, todos os teus amigos aqui vão consumir o teu produto, tens um evento, tens uma festa, todos os teus amigos estão a ir, há muita essa energia aqui em Londres, dentro da comunidade Nigerian, Ghana, mesmo Jamaica, na comunidade black do modo geral. Também há o outro lado que é, às vezes há aquelas encrencas, ou as pessoas não querem, mas eu vejo muito mais o positivo do que o negativo. Mesmo artista, tens um show, tens um concerto, fila que dá a volta ao venue inteiro só para te ver, e se calhar é um brada que vive aqui no outro lado da rua. Mas há aquele apoio de consumir o que é nosso, eles têm muito isso, muito. Yeah. Só para realçar aqui também, Felipe, nós também existem festivais de filmes africanos, tem aqui em Londres também tem alguns, Black British, Black African, nós até estamos num de... Sim, acho que temos uma exibição, acho que vai ser para novembro, acho eu, da apresentação de filmes africanos, só filmes africanos. E nós temos o Ver Inesperado lá também para exibir. E, portanto, isso é importante, é muito bom, estás a ver? Isso motiva quem for assistir, que faz filmes, whatever, motiva para que no ano seguinte, vou fazer também um filme para aparecer ali. Estás a ver? E assim a coisa vai andando. Portanto, tem, mas nós precisamos de mais. E depois, os que têm, os ingleses é que criam. Estás a ver? Os ingleses, donos da terra, é que criam. Mas nós também, nós temos que fazer acontecer para nos dar oportunidade, mano. Temos que fazer eventos culturais, onde aparece o cinema, onde aparece o teatro mesmo Palopa aqui, não vejo. E nós temos aqui boas atrizes, bons atores. Palopa mesmo não. Palopa mesmo. Teatro, mas nós temos aqui palopes a estudar teatro, por exemplo, estudam drama na universidade, estudam drama, praticam. Mas quando vão lá, né, fazer a cena com os ingleses e tal. Mas na comunidade não tem. Nós precisamos de criar isso. Tem amizade. Está muito focado em música. Parece que música é a cultura só. Muita música, festa. Mano, então, epá. Isso aí só para dizer que também é herança dos mais velhos. Essa situação, por exemplo, estamos a falar há bocadinho de mais novos serem desconectados, como o Henrique estava a dizer, é preto-branco ou branco-preto, ou whatever, né? É tal situação. Muitas das vezes, os pais desses miúdos que acabam por não ter conexão nenhuma com as origens são pessoas que tiveram que abdicar da sua parte negra, da sua parte africana para poder entrar. Eu conheço muita malta assim, principalmente em Portugal, que a primeira coisa que dizem, quando há alguma coisa, acontece alguma coisa, dizem, mas somos todos iguais. Eu estou a tentar fazer a conversa, porque eles já tiveram que ceder muito, tiveram que se envolver muito, tiveram que se mudar muito, e não lhes cai bem ter que falar e ter que assumir a realidade. Preferem dizer, mas somos todos iguais, quando eles na realidade sabem bem que não somos todos iguais, mano. Não somos todos iguais. Senão, a oportunidade era para a pessoa com base nas competições da pessoa. Se a pessoa é competente, é boa, está aí, está a entrar, mas não é assim, como nós sabemos. Então, passa muito por aí. O pai ou a mãe depois já não diz, olha, está aqui o livro da palanca negra em Angola. Não, vai dizer, olha, está aí, vê lá aí o Mickey Mouse, ou vê lá aí não sei o quê, ou está a ver, vê a Disney, vê a Homem-Aranha, vê aí, estás a ver? Depois, como é óbvio, essas empresas grandes, eles estão nesse negócio há centenas já de anos, há tempo, meu. Estás a ser? Então eles sabem perfeitamente que, ok, eles estão a reclamar muito. Como é que conseguimos lhes manter aqui na mesma? Porque o importante é lhes manter aqui a consumir. Ok? Então, em vez de não termos nenhum, vamos meter um.
de 1 milhão, vamos meter 1. E a maioria vai dizer, uou, já conseguimos. E continuamos a ser enganados assim, e o tempo está a passar. E, entretanto, já passaram 20 anos, já se desenvolveu muitas outras coisas. Às custas desse nosso consumismo, nós estamos a mesmo ainda a consumir, olhar para os lados e para cima, ver o que é que há, o que é que não há. E depois, quando vamos a ver, ok, há esta nova tendência, mas também já não temos investimento porque nunca pensámos em criar o nosso. Estamos sempre a consumir dos outros. E dão oportunidade a um de nós, quando há 1 milhão, a tentar conseguir algo, e nós estamos contentes com isso. Não é que não temos de estar contentes, mas temos que perceber o jogo a um nível macro. Não dá para ficar só ali. Mas pronto, era só esse ponto aí que eu queria deixar também, né? Verdade, verdade, verdade. Pessoal, a conversa está muito boa. Estou aqui a falar com o Filipe Anjo, o Henrique Songo, pessoal que lançaram recentemente a série Traição. Eles têm outras coisas que eles fazem, mas infelizmente não vamos ter tempo de entrar, por exemplo, no empreendedorismo, na parte da escrita, no caso do Henrique, ou empreendedorismo na parte do Filipe. Vamos voltar novamente, se calhar, com cada um deles, para depois explorarmos essa parte de cada um deles. Quero-vos agradecer imenso pela atenção e carinho de estarem aqui no nosso canal. Continuem, melhor dizendo, a fazer a diferença, porque teremos de ser nós a produzir conteúdos, a fazer com que esses conteúdos cheguem a quem deve ser, sobretudo aos miúdos, aos mais novos, porque eles serão os consumidores da amanhã. E se começarmos a educá-los desde muito cedo a consumirem aquilo que é africano, a consumirem as histórias africanas, que, diga-se, a África é um espaço rico em conteúdo, se conseguirmos fazer isso, certamente estaremos a fortalecer o mercado de produção de conteúdos africanos. Muito obrigado, pessoal. Aproveitam, deixem alguma mensagem a quem quiserem, uma dedicatória, whatever, façam o que quiser para descobrir. Então, eu vou deixar uma dedicação para todos os nossos irmãos palopes que estão nos Estados Unidos, né? Um abraço a todos vocês, mano. Estamos juntos. Cuidado aí, cuidem-se aí e tal. Beijinho a todos. Usa as palavras do Henrique também. Grande abraço aí a todos. Que muitas das vezes nós achamos que há uma desconexão, mas eu acho que ainda há alguma conexão e é muito importante, é bom. E vamos fomentar mais isso, vamos fomentar mais aquela união. Só nos vai trazer benefício. É preciso que nós entendamos isso. E última mensagem é o quê? Avancem, criem. Não tenham medo. É como o Henrique disse, falhar faz parte. Não temos que focar em falhar, mas falhar faz parte e é só aprendizagem. O amanhã é melhor. Continuar a fazer, continuar a praticar e apoiar-nos a nós. Temos que entender os processos das coisas e cá uma origem, há um porquê, se calhar, de um produto, tu vês aqui de um brada cabo-verdiano ou guinense, se calhar não está ao mesmo nível que um produto de Hollywood. Há um porquê. Temos que perceber isso e perceber que leva tempo. Vamos apoiar, vamos trabalhar juntos. Muito amor aí para todos, família. Estamos juntos. Um abraço.